Salve, torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, você sabia que o Ramon ainda não renovou com o Vasco? Não renovou. Está apalavrado, mas não sei porquê. Isso já há mais de uma semana. Não sei porquê, cargas d'água, ele ainda não assinou o seu contrato de renovação. Bom, não sei. A gente não está aqui para falar sobre isso, é só um comentário. A gente vai falar sobre a 777 mundo afora, né? Standard Liège e Genoa. A 777 tem a possibilidade de perder todas as suas ações no Genoa. Olha isso, o Genoa passar para o seu antigo proprietário. O único clube que a 777 comprou, que ainda não tinha um dono, era o Vasco. O restante dos clubes, todos eles já eram clube empresa, já possuíam donos. Vamos ver a matéria aí do excelente site de notícias Josimar.futebol, os anti-heróis da 777. Veja a matéria aí. Mostre-me o dinheiro. O Clube Standard de Liège, de propriedade da 777 Partners, foi banido de transferência pela segunda vez em 2023 pela Federação Belga esta semana, depois de não pagar taxas de transferência, bônus, IVA e contribuições para o Seguro Social. Por Felipe Auclair e Paul Brown. O Fundo de Investimento dos Estados Unidos também está ameaçado de perder as suas ações no Genoa CFC. Depois de um árbitro independente ter decidido a favor do antigo proprietário do clube italiano, numa disputa que durou 2 anos. Até que ponto a Commission des Licences belga finalmente perderá a paciência com a Standard e a 777 Partners? O icônico clube de Liège já tinha sido banido de transferências em junho deste ano, por não cumprir as suas obrigações, para com o Gabinete Nacional Belga de Segurança Social, ONSS, uma proibição que foi levantada depois de o Standard ter pago tardiamente as suas contribuições. Foi pior desta vez. Tal como se verifica no documento abaixo reproduzido, o Standard não só não conseguiu apresentar provas do pagamento das contribuições para a Segurança Social relativas ao mês de novembro, como também não pagou a fatura do IVA, os bônus de jogo aos jogadores, as prestações de dívidas da Federação Belga e a ACFF, órgão que representa os clubes da Bélgica francófona, e quantias não reveladas devidas no âmbito das transferências do extremo marroquino Willis Ziani do Union Saint-Gilloise e do internacional norueguês Arond Lund Vålerenga. Isto foi ainda mais surpreendente porque Ziani, que ainda não jogou pela equipe principal, custou apenas 200 mil euros e que Donum, que foi comprado pelo proprietário anterior há 2 anos, foi vendido ao Toulouse no dia 1 de setembro por um reporte de 4,5 milhões de euros, o que representou um lucro de 3 milhões sobre o que custou ao Standard em 2021. A 777 foram convocados para a Commission des Licences, em 20 de dezembro e admitiram que os valores devidos não haviam sido pagos. Como resultado, a comissão emitiu uma proibição imediata de transferência e impôs uma redução do número de jogadores com 21 anos ou mais, que poderiam ser incluídos no plantel profissional do Standard. O Standard publicou prontamente uma breve declaração na qual afirmava ter toda a confiança de que a sanção seria levantada já na sexta-feira, 22 de dezembro, e que a capacidade do clube de negociar jogadores na próxima janela de transferências não estava, portanto, absolutamente em questão. Uma vez que a 777 disponibilizou os fundos necessários para honrar os seus compromissos. Nenhuma razão foi dada para explicar por que eles não conseguiram fazê-lo em primeiro lugar. Muito pouco, muito tarde. Para muitos apoiadores do Standard, foi muito pouco, muito tarde, a julgar pela avalanche de comentários irados que saudaram o anúncio da proibição de transferências nas redes sociais. Capturas de tela de FootNews.b. A 777 está afundando todos os clubes que assumiu, postou Cedric, um desses torcedores desiludidos do Standard no X, antigo Twitter. Eles são simplesmente desonestos, são vigaristas, agora é a nossa vez.
A gestão é uma catástrofe, os diretores mentem para os fãs e eles vão encontrar desculpas novamente. Vá se fuder, 777. O clube continua em situação financeira perigosa. Conforme contado por Josimar, a incapacidade do grupo de empresas da 777 de fornecer contas auditadas de 2021 e 2022 à Comissão de Licenciamento belga, combinada com enormes perdas e dívidas, a certa altura ameaçou a presença contínua do Standard na Liga Pro da Bélgica. A comissão apenas lhes concedeu uma licença profissional para a temporada 2023-2024, com a condição de que o clube fosse submetido a controles mensais, como que levou à descoberta de que o Standard não tinha pago muitas das suas contas em novembro. A 777 tiveram de injetar mais 10 milhões de euros no início deste mês, recorrendo mais uma vez ao truque do acordeão, um mecanismo contabilístico que permite aos clubes compensar aumentos de capital, com as suas perdas e ao qual o Standard já tinha recorrido 3 vezes anteriormente. Se não o tivessem feito, o clube teria arriscado uma dedução de 1 ponto, por não cumprir os rígidos regulamentos financeiros da Commission des Licences. A informação recebida por Josimar sugere ainda que as últimas contas do Standard apresentarão outro prejuízo, desta vez de 15 milhões de euros, depois de um déficit de mais de 35 milhões no ano fiscal anterior. O Standard está muito longe de atingir o ponto de equilíbrio, e muito menos de atingir a rentabilidade, como seus proprietários prometeram que aconteceria até 2025. Para atingir tal objetivo, Les Roches teriam de estar envolvidos numa competição europeia, outro objetivo declarado dos seus proprietários americanos. Uma perspectiva que fica cada vez mais remota à medida que a temporada avança. Em 22 de dezembro, o Standard, que venceu apenas um dos últimos 8 jogos do campeonato, ocupa o 10º lugar na tabela, apenas 5 pontos à frente da zona do play-off de rebaixamento. Não parece que os hinos da Liga dos Campeões ou da Liga Europa serão ouvidos no Stade des Classes tão cedo. Da esquerda para a direita, Juan Arceniegas, ex-diretor esportivo da 777 Partners, sócio-gerente, Josh Vander e CEO do Genoa CFC, Andrés Blasquez. O Standard não é o único clube da Galáxia 777 a enfrentar sérios problemas financeiros. Josimar contou como o Genoa CFC, o decano do cálcio que o grupo norte-americano apresentou como uma história de sucesso, depois de ter sido promovido à Série A. Na primavera passada teve de negociar uma redução da sua dívida fiscal de 106 milhões de euros com a Receita Federal Italiana. Para conseguir isto, a 777 teve de demonstrar que o Genoa CFC, longe de ser uma história de sucesso, estava num estado tão mau que corria o risco de falência se o seu peso da dívida não fosse significativamente reduzido. Eles conseguiram. Um tribunal de Milão validou o acordo no início deste mês. Um documento da Receita Federal visto por Josimar afirmava que o órgão verificou que a empresa Genoa CFC apresenta as características exigidas para ser considerada para estar em estado de crise. O cobrador de impostos concordou em reduzir 2/3 do que lhe era devido, mas Genova, que contraiu grandes empréstimos junto de bancos e outras instituições financeiras, continua no vermelho em 210 milhões de euros. Estes problemas são agravados por um desenvolvimento significativo na disputa em curso entre a 777 e o antigo proprietário do Genova, Enrico Preziosi, que vendeu o clube por €1 simbólico aos investidores norte-americanos em setembro de 2021. As duas partes têm estado em desacordo quase sempre, desde que a venda foi concluída, com acusações lançadas nos meios de comunicação italianos, tanto pela Preziosi como pela 777. Um painel de arbitragem composto por 3 pessoas, cuja autoridade legal é semelhante à de um tribunal, foi encarregado de resolver a questão. A mídia italiana Telenor informou agora que este painel concluiu que a 777 estavam inadimplentes em algumas partes importantes do acordo, incluindo o que era conhecido por ser o principal ponto de discórdia neste mano a mano. Os termos da venda especificavam que Preziosi tinha direito a uma percentagem do lucro obtido pelo clube com a venda de jogadores treinados pelo Genova após a transferência, até 4 milhões de euros. A 777 alegou que Preziosi havia escondido deles dívidas pelas quais o clube era responsável e que, consequentemente, não lhe pagariam um centavo desse dinheiro. O painel decidiu a favor de Preziosi e também decidiu que ele tinha direito a 1,5 milhões de euros de indenização, uma vez que a 777 não tinha seguido o procedimento correto para o expulsar do Conselho de Administração de Genova.
Por último, e certamente não menos importante, as ações adquiridas pela 777 deverão reverter para ele pelo mesmo motivo. Do jeito que as coisas estão, é improvável, embora não impossível, que a propriedade do Il Grifone passe de volta ao seu antigo proprietário. Um tribunal de Milão ainda tem de decidir se Preziosi tinha de fato dívidas escondidas dos investidores americanos, caso em que o painel de arbitragem terá de se reunir novamente. Um veredicto deverá ser alcançado em janeiro, acrescentando mais um capítulo a uma história de sucesso muito controversa, que provavelmente não será a última.